Olá, a apostila na atividade 7 ela traz um problema interessante, mas ele propõe uma solução que eu acho pouco prática, né? Tem sua importância, não estou negando, mas eu gostaria que vocês pensassem nela além da maneira que a apostila propõe, de duas outras maneiras, né? Então o problema, né, na realidade ele começa a aula com esse problema aqui, né? Ele diz que algo tem um terreno que a forma é um quadrado com área de 200 metros quadrados. E ele tem uma cerca de 80 metros, né? 80 metros de uma tela, que ele quer cercar aqui o terreno e com essa tela. E ele quer saber se é possível, né? Se vai ser suficiente essa tela para cercar o terreno ou não, né? E aí ele faz isso com aproximação de raiz quadrada, né? Vale a pena lembrar, lá no sexto ano, você deve ter estudado que a área de um quadrado é só você multiplicar lado vezes lado. E o quadrado tem os dois lados iguais, então na realidade é só elevar ao quadrado. Então, tendo a medida aqui do lado, para calcular a área do quadrado é só multiplicar ele por ele mesmo. Então, por exemplo, se fosse um terreno de 10 metros de lado, né? O quadrado 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros. Então, para calcular a área desse terreno, para calcular a área desse quadrado, é só multiplicar 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, então seria 100 metros quadrados a área desse terreno, né? Mas ele diz que a área é 200 metros quadrados, né? E aí ele quer saber se é suficiente. Uma maneira é você calcular a medida do lado, que é o que ele quer que você faça por aproximação. Uma maneira, né, prática disso é você usar uma calculadora. Se você está na prática com um problema desse, normalmente você tem uma calculadora por perto. Então, como a área você sabe que é 200 e sabe que esse 200 é esse lado vezes esse lado, né? Então o lado ao quadrado, para você voltar e descobrir qual é a medida, é só tirar a raiz quadrada de 200. Então vai lá 200 raiz quadrada e vai aparecer esse número enorme. E aí uma discussão que a gente já fez é que quando está trabalhando com metro, normalmente a gente usa duas casas decimais. Então aqui é 14 metros, né, mais esse monte de pedaço aqui. Essas duas casas decimais, esses dois algarismos logo depois da vírgula, são centímetros. Então, quando você está trabalhando com metro, você despreza o resto, porque o resto é menor do que 1 centímetro. Esse 2 aqui, na realidade, é milímetro, né? Então, você não vai medir milímetro na hora que você está pegando a tela, né, para fazer a cerca lá. Então, esse 14 já é o suficiente. Então, o importante é você saber aqui que o lado desse quadrado vai ser aproximadamente 14 metros e 14 centímetros, 14,14 metros, né? Essa seria uma segunda maneira de resolver. Mas tem uma terceira maneira de resolver que você não vai olhar, não vai precisar tirar a raiz quadrada de 200. É só olhar esse 80 aqui e saber que para calcular a área do quadrado é lado vezes lado. Então eu gostaria que você pensasse nessa terceira maneira. Como eu posso responder a letra B, que é na realidade o problema original que ele coloca lá no início da aula, o Álvaro vai conseguir cercar esse terreno com essa cerca, né? Então eu vou deixar depois um espaço para você responder e você colocar. Ou você faz as contas, né? Me mostra como é que você pode calcular isso sem usar a calculadora, sem tirar a raiz quadrada aproximada, só pensando aqui nesse 80 e responder essa pergunta, né? Ele consegue cercar isso? Né? Como é que eu posso responder essa pergunta sem precisar calcular a raiz quadrada? E aí você responde essa pergunta. Além disso, eu gostaria que você começasse a relembrar proporção, porque daqui a 2 aulas ele vai começar a discutir teorema de Tales, que é uma matéria importante, que na realidade é uma questão de proporção aplicada à geometria.
Então eu acho importante você dar uma pequena revisão em proporção. E aí eu relembro essa aula, que é uma aula do ano passado. Eu gostaria que você refizesse essa questão e a que eu vou passar amanhã também. Ok? Até mais, um abraço.